Queria que a minha família cumprimentasse vocês e vocês conhecessem, como uma irmã me disse, o meu harém de homens, né? Lá no Oriente Médio existem o harém, mas se considera harém de mulheres. Mas na minha casa eu tenho um harém de homens. Então eu quero apresentar para vocês o meu harém de homens. Olá, Igreja do Senhor. Quero parabenizar Londrina por receber o nosso melhor, o melhor da nossa casa, o melhor da nossa igreja. Cumprimentá-los por esse tempo do Senhor na vida de cada um. Que vocês possam assimilar toda a palavra que o Senhor vai lançar profeticamente sobre vocês e colocar em prática. Obrigado por receber a pastora Genoveva. Nós, como família, estamos abençoando para que ela esteja nesse tempo ministrando a vida de vocês. Abrimos mão desses dias da companhia dela, da comida gostosa que ela faz, da companhia e do amor que ela dedica à nossa família. Que da mesma forma vocês sejam nesse tempo abençoados pela presença dela e pelo agir e mover de Deus através da vida dela. Nós abençoamos, esperamos que seja bênção para todos nesse tempo, em nome de Jesus. Rubem Daniel é o mais novo dos 3 filhos e ele tem uma palavra profética para sua família. Por favor, o segundo vídeo. Oi, eu como profeta do Senhor quero profetizar para as mulheres aí da igreja, como a nossa família sacerdotal e que essa família aí na igreja sejam sacerdotes do Senhor. Amém. Amém. Esse é o Rubem Daniel, que coloca a casa de ponta cabeça, né? Vocês já perceberam aí no final do vídeo? Nós estamos aqui com a bênção dos nossos pastores, nossos discipuladores. Pastor Eugênio e pastor Osana se sentiram extremamente honrados pelo convite que recebemos da parte do pastor Osni e da pastora Wanda para estarmos aqui. E também minha família biológica, meu marido, que é meu pastor, ele pastoreia a igreja em Foz do Iguaçu, e eu estou contribuindo com o ministério sacerdotal do meu marido. Eu entendo que não existe ministério feminino, eu entendo que toda mulher está trabalhando e está edificando, junto com seu esposo, um ofício sacerdotal. Então, uma mulher precisa estar sob a bênção, a orientação da sua liderança, mas também das autoridades estabelecidas por Deus sobre sua vida, quando solteiras, pelos seus pais, e quando casadas, pelos seus maridos. Meu esposo é o homem mais lindo da terra, como vocês todos já perceberam, e claro que a junção da mulher mais linda com o homem mais lindo saíram os filhos mais lindos da face da terra. Né? Eu me orgulho da minha humildade. Amados, nós vamos estar compartilhando da parte de Deus, entendemos uma direção para essa noite e queria compartilhar com você o manto da paternidade. A família na qual nós nascemos é determinante para o nosso destino. E cada um de nós nasceu com um DNA específico. Nós estamos agora, está muito em voga, está na moda, né? Nós fazermos exames de DNA, porque nós vivemos numa nação onde temos 40% da população que não consta o nome do seu pai biológico na certidão de nascimento. E, infelizmente, agora foi estabelecida uma lei que não é nem necessário mais colocar o nome do pai na certidão de nascimento. Para não constranger alguns casos, então não está se colocando mais o nome dos pais. E isso realmente é completamente contrário às Escrituras, porque uma coisa que nós encontramos nas Escrituras é a genealogia. Todos aqueles que influenciaram o seu tempo, a sua geração, ali está constando a genealogia de cada um de nós. Nós precisamos defender os princípios da palavra de Deus na nossa nação. E nós precisamos lutar contra as leis estabelecidas dentro da nossa nação para que isso não venha influenciar as nossas famílias. Você foi levantado por Deus para constituir famílias sacerdotais. Famílias sacerdotais são aquelas que têm um DNA biológico, mas acima de um DNA biológico, também tem um DNA espiritual. Amém? Você tem um DNA espiritual.
Quando nós olhamos para a paternidade, nós percebemos que a paternidade determina a nossa identidade. Fala comigo, a minha paternidade determina a minha identidade. Mas a paternidade também autentica a nossa autoridade. A paternidade autentica a nossa autoridade e respalda o nosso propósito. Mas também ela garante a nossa descendência. Então nós vimos 4 coisas muito importantes aqui. Por isso que creio que o Espírito Santo direcionou que nós ministrássemos sobre paternidade nessa noite. E a igreja, ela precisa ser constituída de pais e filhos. Durante muito tempo, nós vimos igreja como uma constituída com milhares de irmãos. Mas irmãos do mesmo pai. E claro, todos nós temos um único pai. Mas aonde há uma constituição só de irmãos, ninguém se preocupa com o cuidado um do outro. Eu tenho 3 filhos. O mais velho tem 17 anos, está com 1,95 m de altura. As mamães, por favor, que têm filhas, podem se colocar na fila da oração, né? Porque é lindo, como vocês perceberam. É músico na igreja, tem um chamado, estou aqui fazendo propaganda dele, ele fica maluco quando eu faço isso, mas ele não está autorizado a namorar. E a casar só se o Senhor mostrar. A mamãe ciumenta aqui. Mas, quando eu peço para que o meu filho mais velho cuide do meu filho mais novo, é uma situação um pouco delicada. Eu tenho que convencer ele de que ele pode me auxiliar no cuidado do irmão mais novo. Agora, no dia 25, nós vamos ter o show do Fernandinho, lá em Foz do Iguaçu. E aí o meu filho do meio, Samuel Natan, que tem 13 anos, disse: mãe, eu quero ir no show do Fernandinho, e eu não vou estar porque eu vou estar em Santarém. Meu esposo vai estar realizando um casamento. E o meu filho mais velho vai estar tocando, junto com a banda da igreja, vai estar tocando no encerramento lá, junto com outras bandas da cidade. E aí o filho do meio disse: mãe, eu posso ir no show e com quem pode? E aí eu perguntei: com quem você vai? Ele falou: não sei, mãe. Aí meu esposo disse: vai com o Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius pode cuidar de você, Samuel. E o Marcos Vinícius falou assim: eu não vou cuidar desse menino. Eu vou ter tanta coisa para fazer. E quando a igreja se constitui só de irmãos, acontece isso. Quando nasce um novo filho na família, todo mundo fica assim: é tão bonitinho, recebeu Jesus, se converteu nesse domingo. E aí o pastor pergunta assim: quem vai cuidar? Ai, pastor, eu tenho muita coisa para fazer. Eu não posso cuidar. Já tenho tanta gente na minha célula, pastor. Pastor, vou ter que cuidar mais de gente. Então, Deus está nos levando ao entendimento de que nós precisamos ter corações de pai e mãe. Em um momento, nós precisamos ser filhos. Porém, em um segundo momento, nós precisamos ser pai e mãe. Para entender isso, como a igreja chegou a este momento, nós precisamos ir lá para João, no capítulo 14, versículo 8. Filipe faz uma declaração para Jesus que parece um contrassenso. 14, versículo 8. Vamos ler a partir do versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Olha a declaração que Filipe faz, o pedido que faz para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe fazia parte do povo de Israel. Filipe era filho descendente do filho da promessa, Isaque. Abraão é levantado, gera Isaque, a partir daí nasce a nação de Israel, e Filipe era judeu. Porém, quando você vai para as páginas do Antigo Testamento, você não vai encontrar relacionamento do povo judeu, ou do povo de Israel,
com a paternidade de Deus. Você não vai encontrar, por mais especial que seja as declarações dos salmistas, nenhum salmista se atreveu a chamar Deus de Pai. Nenhum profeta se atreveu a chamar Deus de Pai. O relacionamento no Antigo Testamento sempre foi baseado no Deus Todo-Poderoso, naquele que criou todas as coisas e que estabeleceu uma lei, e nós precisamos cumprir essa lei para sermos abençoados, conforme Deuteronômio diz. Se vocês me obedecerem, serão abençoados, se desobedecerem, serão amaldiçoados. Então nós não vemos relacionamento paterno do povo de Israel com Deus no Antigo Testamento. Mas quando Jesus se revela, como o Deus Filho se revela através de Jesus, esses discípulos começam a ver um relacionamento diferente. Aquele rabino a quem eles estavam seguindo era diferente dos outros rabinos. Aquele rabino, ele tinha algumas atitudes diferenciadas. Ele acordava toda manhã e antes de começar qualquer realização no seu ministério, ele ia para a presença de quem? Do Pai. Ele dizia, eu vou falar com o Pai. Muito antes de ele começar o seu ministério, quando ele se apresenta para fazer o seu bar mitzvah diante dos mestres, que quando o menino judeu completa 12 anos, ele se apresenta diante dos mestres na sinagoga para trazer Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio decorado. Quantos versículos você tem decorado, meu irmão? O menino judeu precisava decorar os 5 primeiros livros das Escrituras. E quando ele era bom, ele só não tinha esses 5 livros decorados, mas também ele sabia a interpretação dos 5 livros. Ele sabia interpretar, e era por isso que Maria e José os mestres ficaram tão admirados, porque Jesus começou a discutir com os mestres a respeito da interpretação da lei. Então, Jesus chama a atenção, e quando ele permanece na sinagoga, e José retorna, e Maria estão retornando para casa, percebem que Jesus não estava com eles. Onde está Jesus? Não está com você? Não está comigo. Já aconteceu isso no shopping com seus filhos? Ou em algum lugar onde você vai? Não, eu achei que estava com você. Achei que não. Jesus ficou onde? Jesus ficou em Jerusalém. Vamos retornar. Chegando lá, qual foi a resposta que Jesus deu? Eu estou cuidando das coisas do meu Pai. Eu imagino que José e Maria olharam um para o outro e falaram assim, do que esse menino está falando? Que pai, eu não tenho negócio nenhum aqui, eu sou o pai dele. Só que ele estava falando ali de uma relação de um pai espiritual e não dessa paternidade que nós conhecemos. Tem 3 níveis de paternidade que nós acessamos. A paternidade biológica, que está determinada pelo DNA biológico, seu pai e sua mãe. A paternidade espiritual, e a paternidade espiritual é Deus, ninguém toma este lugar, ninguém deve ser chamado de meu pai nesta posição espiritual, a não ser Deus, aquele que nos criou e aquele que nos adotou através do sacrifício de Jesus. E a paternidade ministerial, as pessoas que Deus levanta para cuidar de nós, para nos discipular, para promover a nossa vida, para nos levar ao amadurecimento no reino de Deus, para que a gente possa cumprir com a nossa missão e deixar um legado na nossa descendência. Então, há 3 níveis de paternidade. O nível de paternidade espiritual que Jesus estava apresentando para os seus discípulos era desconhecida dele. De repente, quando os discípulos estão conversando com Jesus, isso lá em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, a gente vê a constituição do reino de Deus. Jesus vem, apresenta o seu primeiro discurso, diz, é chegado o reino de Deus, e aí ele começa a descrever ali no Sermão do Monte. Os discípulos olham para eles e dizem assim, ensina-nos a orar. É interessante que os discípulos não pedem para Jesus ensinar a expulsar demônios, não pede para Jesus ensinar a curar, não pede para Jesus ensinar a pregar, porque tudo isso a gente aprende
aprende na teoria e também aprende na prática. A gente vê e acaba aprendendo e fazendo. Agora os discípulos não sabiam orar. E aí Jesus, para ele uma coisa tão simples, ele abre a boca e diz assim, olha, quando vocês orarem, orem da seguinte forma, Pai Nosso. Os discípulos olham e falam, Pai Nosso? Que isso? Você já prestou atenção na oração do Pai Nosso? O que Jesus estava inaugurando ali era uma era de paternidade para o povo. O povo nunca viu Deus como pai e nunca se relacionou como pai. A religião apresenta Deus, mas o cristianismo apresenta um pai. O verdadeiro cristianismo aponta a paternidade de Deus. E quando os discípulos começam a se relacionar com aquele filho apaixonado pelo pai espiritual, não tinha uma outra forma a não ser também que ele se apaixonasse por aquele pai. Esta é a razão de Deus não ter se manifestado na terra como Deus Pai. Ele precisava se manifestar como Deus Filho, para que nós entendêssemos que nós somos filhos de Deus. Nós não somos servos de Deus, simplesmente. Nós não somos trabalhadores da vinha do Senhor. Nós não somos somente pessoas que foram chamadas como soldados, mas nós somos filhos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, você é filho. Você é filho de Deus. E um filho de Deus tem o prazer de obedecer os mandamentos do Pai. Os filhos de Deus têm o prazer de servir o Pai. Mas é importante que a gente reconheça a nossa paternidade. É importante que a gente entre em contato com a paternidade divina. Durante muitos anos, queridos, eu vivi sem conhecer a paternidade de Deus. Eu recebi Jesus como meu Senhor e como meu Salvador aos 8 anos de idade. Vindo de uma igreja tradicional, fui ensinada os passos da idolatria, uma família idólatra, mas aos 8 anos de idade, aprove a Deus gerar compaixão no coração de algumas irmãs que moravam próximo da nossa casa. E essas irmãs olharam para a nossa família e viram, essa família tem tudo. Essa família tem trabalho, essa família tem alimento em casa, essa família mora numa boa casa, lá em Três Barras do Paraná. Alguém já ouviu falar o nome dessa cidade? 2, 3, tá ótimo. E essas irmãs olharam para a minha casa e disseram, está faltando algo. Está faltando Deus, está faltando Jesus. Minha mãe era uma mulher desesperada por Deus, ela ia em todos os cantos, desde a igreja que ela tinha nascido até os terreiros de macumba. Todos os cantos aonde ela achava que podia encontrar Deus, ela ia. Mas aos 8 anos de idade nós nos encontramos com Jesus. Mas eu vivi dos 8 aos 28 dentro da casa de Deus, servindo, pregando a palavra às vezes, indo para a praça pública anunciar Jesus, liderando jovens, sendo secretária de ministérios, dos 8 aos 28, sem conhecer a paternidade de Deus. Eu não me lembro dos 8 aos 28 de eu ter orado, chamado Deus de Pai. Então era o meu nível de distanciamento da paternidade. Me apresentaram, sim, nas páginas das Escrituras, eu lia a oração do Pai Nosso, eu entendia que Filipe tinha pedido para Jesus mostrar o Pai, e Jesus tinha dito, olha, se vocês olharem para mim, o Pai já está com vocês, mas eu não entendia, na minha alma, o meu espírito não recebeu aquela revelação da paternidade de Deus. Eu servia a Deus então por medo. Eu obedecia a palavra de Deus com medo das consequências.
Eu vou usar um exemplo aqui. Eu era dizimista, não porque eu honrava a Deus com as minhas finanças, porque compreendia que Deus tinha me abençoado e que Deus estava me dando toda a provisão necessária e que deveria então honrar a Deus com os meus dízimos e ofertas, mas eu honrava a Deus, eu dava meu dízimo e a minha oferta, porque eu tinha medo que o devorador entrasse na minha casa e que eu perdesse o emprego. Eu me guardava em santidade, não porque eu não queria ferir o coração do meu pai. Eu me guardava em santidade porque eu tinha medo de frustrar o meu sonho de casamento. Então a Bíblia diz que o jovem não deve se relacionar sexualmente antes do casamento. Não vou me relacionar, mas não é porque eu queria agradar o coração do meu pai. É porque eu tinha medo. Eu tinha medo de não ter um bom casamento. A religião, muitas vezes, nos conforma e nos adapta a algumas coisas. Mas o cristianismo vem para nos mostrar um coração paterno. E quando nós acessamos o coração do Pai, a gente fica bobo. Sabe o que é ficar bobo quando um filho fica bobo? Qualquer coisa que o pai pede para fazer, a gente diz: ô pai, é para agradar teu coração. Eu vou correr. Se o pai suspira, a gente corre. Eu lembro de Davi, que Davi tinha levado seus soldados, né, para uma batalha, e ele estava lá, cansado, e aí ele suspira, né? Ele diz: ai, que desejo de beber das águas da fonte de Belém. Um soldado que estava perto dele ouviu aquele suspiro, saiu correndo, passou no meio do inimigo, foi lá, trouxe a água. Diz: ó rei Davi, ó rei, está aqui a água para você beber. Ele se sentiu tão servido e tão amado por aquilo, que ele pega aquela água e começa a derramar e oferecer aquilo a Deus. Ele diz: eu não sou digno de tão alta honra, de alguém arriscar sua própria vida para realizar um desejo do meu coração. Foi só um suspiro. E ali não era o pai dele, era o rei, era um soldado, e o soldado olha para ele e diz: eu vou atender o suspiro. Imagina o suspiro do pai. E o pai tem suspirado por vidas. O pai tem suspirado por filhos. O pai tem compartilhado com o nosso coração a batida do coração dele. Diz: dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos. Mas sem conhecer a paternidade de Deus, o máximo que nós vamos fazer são liderados. E é muito fácil a gente exercer liderança. É só nós irmos para os cursos de preparação de liderança. Hoje nós temos tantos cursos. Hoje nós temos tantos homens e homens de Deus. Mas também não precisa ser nem de Deus para te treinar a ser um bom líder. Porque existem técnicas de liderança que nos auxilia a influenciar a tal ponto de nós reunirmos multidão. Tem grandes líderes neste país que estão reunindo multidão por conta de técnicas de liderança. Mas Deus não nos chamou para liderar. Deus nos chamou para gerar filhos e cuidar bem deles. A liderança será uma ferramenta. Porque o que é a liderança? A liderança é o poder de influência. Por isso que se eu perguntar aqui, quem é líder aqui nessa casa? Quem é líder? Levanta a sua mão. Vou perguntar outra vez, quem é líder aqui nessa casa? Agora deixa eu perguntar, quem é líder de célula aqui nessa casa? Interessante, os mesmos levantaram as mãos. Não estou lhe perguntando quem é líder de célula, estou perguntando quem é líder. O que é ser líder? Ser líder é todo aquele que exerce influência. Quem é líder na sua casa? Quem é pai de família aqui? Você é um líder. Quem é mãe de família aqui? Você é uma líder. Quem trabalha em uma repartição aqui na cidade? Na área que você trabalha, você é o líder.
Deus, aonde Deus planta um filho, Deus está plantando um líder para exercer a influência do reino de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. E que maior nível de liderança do que o embaixador? Não existe um nível maior de liderança, a não ser o presidente do Brasil. Quando você sai para as nações da terra, você vai encontrar os embaixadores lá. Você é um embaixador, então você é um líder. Mas o exercício da nossa liderança precisa vir respaldado por um coração de servo. Primeiramente, um coração de servo disposto a agradar o coração do Pai. E por agradar o coração do Pai, eu vou cuidar daquilo que é mais importante para o Pai. E o mais importante para o Pai não é essa construção. O mais importante para o Pai não são os hospitais, as universidades que nós estamos construindo. O mais importante para o Pai está aqui, ó. Cada um de nós. Agora, quando nós não conhecemos a paternidade de Deus, nós reunimos povo, mas não geramos filhos. Você precisa ter este coração que aceita, que ama, que escuta e que promove a vida espiritual e ministerial das pessoas que Deus está trazendo para debaixo do seu ministério. Para isso, você precisa ser filho. Porque antes de ser pai, tem que ser filho. É um desastre quando um casal tem filhos e não tiveram um referencial de pai e mãe. É um desastre. A gente vê a consequência nos consultórios de psicologia e nos consultórios de psiquiatria, de filhos que não tiveram referenciais em pais e eles são lançados para a sociedade e eles não sabem o que fazer da vida, porque eles não tiveram pais que se importaram, não que não quiseram, mas é que não tiveram condição de determinar uma identidade sadia, de autenticar a autoridade divina sobre a vida desses filhos, de respaldar a missão para esses filhos e levar esses filhos a garantir a descendência. Jesus mostrou o Pai para os discípulos. Nós precisamos mostrar o Pai para os discípulos. Nós não somos donos das pessoas. Nós somos simplesmente cooperadores no reino de Deus, para mostrar o caminho. Olha, é o Pai, é para o Pai, mas para que eles conheçam o Pai, eles precisam conhecer pai e mãe, de carne e osso. O amor de Deus a gente acessa, é com gente, é vida na vida, é olhos nos olhos, é coração com coração. É gente que está caminhando conosco na aflição, celebrando no momento da festa. É gente que está chorando num velório, mas está aplaudindo o nascimento de um filho. É gente que está celebrando um casamento, mas também está chorando no momento do fracasso, se o casamento fracassou. É gente que está disposto a dividir a sua cesta básica com um discípulo, porque o discípulo está em uma condição igual ou pior do que a minha. É gente que está disposta a não mostrar religião, a não mostrar que eu tenho uma célula e eu quero multiplicar essa célula. Os nossos líderes nos deram um alvo, nós temos que ganhar 30 mil pessoas, então vamos ajuntar gente, Não, nós precisamos ajuntar gente, mas nós temos que amar gente. Nós temos que olhar para o coração das pessoas e ouvir além das palavras. Nós temos que olhar para os olhos e conhecer o que tem dentro dessas pessoas. Você vai ter condição de chamar alguém de pai quando você verdadeiramente entender que precisa abrir o seu coração com aquele que Deus colocou sobre a sua vida. Eu comecei a chamar o pastor Eugênio de pai há muitos anos. E eu me sentia tão amada, tão cuidada, tão pastoreada pelo meu pai. Mas eu olhava para o coração do meu pai e eu dizia, meu pai espiritual.
o meu pai ministerial não tem um pai. E a história do meu pai ministerial, que é o pastor Eugênio, ele é órfão. O seu pai lhe abandonou, e aos 7 anos, quando ele quis conhecer verdadeiramente o pai, levaram o pai até onde o pai estava. Ao invés do pai o aceitar, ele estava dentro de um bar e ele olhou para o Eugênio na época e diz: tem cachorro nesse mato, não é meu filho. Então ele foi rejeitado a segunda vez, mas ele veio para o reino de Deus, ele foi alcançado pelo Evangelho, grandes homens de Deus abençoaram a vida dele, mas ele nunca tinha tido paternidade. E eu percebia o esforço que ele fazia para lançar o manto de paternidade sobre a igreja. Eu percebia o esforço que ele fazia para amar, para aceitar, para compreender, para aconselhar, mesmo sem ter um pai sobre ele. E ele clamava por um pai. Um dia ele disse para mim: Gê, minha filha, eu preciso de um pai. Você já teve essa experiência de você ouvir seu pai dizendo que precisa de um pai? Ele disse: eu preciso de um pai. E eu lembro que disse para ele: pastor, Deus vai levantar um pai para você. Eu creio que Deus vai levantar um pai para você. E nós estávamos orando sobre isso. E ele encontrou um pai. Um pai que era desconhecido, um pai que até aquele momento vivia tão perto de nós, mas que nunca nós havíamos tido contato. Fomos a uma conferência em Santarém, grandes homens de Deus pregaram, e aí cada pessoa que subia no púlpito para pregar, pastor, eu dizia assim: uau, aquele ali podia ser o pai do meu pai. Podia ser o pai do meu pai. Um grande homem, um grande líder dessa nação. Eu olhei para ele e falei assim: uau, tem o perfil do meu pai? Ele é mestre igual ao meu pai, vai dar certinho. Mas chegou no final da ministração dele, o Espírito Santo falou assim: não serve para ser pai dele, porque é muito igual a ele, é muito parecido. E aí não vai dar certo, porque seu pai precisa ser tratado em algumas coisas. Mas aí, de repente, sobe um homem franzino, menor que o meu pai, porque o pastor Eugênio é baixinho. E baixinho assim, considerado na estatura dos 1,80, 1,85, né? Ele tem 1,68 m, tem 2 centímetros a menos do que eu. E aí, de repente, sobe um homem franzino, magrinho. Eu falei: meu Deus, quem que é aquele homem? Era o pastor Odilon Vergara, de Curitiba. E eu disse: Deus, aquele é o pai do meu pai. Eu falei isso aqui dentro do meu coração: aquele é o pai do meu pai. Não falei nada para ele. Nós voltamos de Santarém. Ele entrou em contato com a Associação MDA, falando com o pastor Eibe, que ele queria acessar um discipulador. Ele precisava de um discipulador, ele precisava de alguém que cuidasse da alma dele. Uma semana depois, o pastor Odilon Vergara liga para Foz do Iguaçu e diz: Eugênio, o meu pai, pastor Eibe, pediu para mim visitar você, para mim conhecer a sua igreja e para mim conhecer você. E a partir dali o meu pai recebeu paternidade. Hoje ele se assenta com o pastor Odilon e ele tem alguém para pastorear a sua alma. Ele tem alguém para lhe dar a direção. Ele tem alguém para chorar com ele. E ele tem alguém para celebrar com ele. Glória a Deus. Talvez, queridos, alguns pastores não têm coragem de contar o que eu contei aqui hoje. Mas um dia Deus me disse: tudo que o diabo fez para destruir o teu ministério, eu vou usar para edificar a casa do Senhor, para edificar a igreja do Senhor em toda a terra. Então eu não tenho vergonha nenhuma de contar que eu era religiosa, que eu usava máscara, porque hoje o meu Pai celestial, o meu Pai espiritual, Ele é servido por mim, não mais por obrigação, não mais porque eu tenho medo dEle, mas porque eu quero agradar o coração dEle, e eu quero viver todos os dias da minha vida, desgastar cada gota do meu suor, entregar o meu sangue se necessário for, para que Ele tenha uma multidão de filhos em todas as
nações da terra, porque eu amo, e eu quero agradar o coração dele. Eu poderia ser convidada pelo pastor para vir nessa igreja e eu trazer aqui uma mensagem que vocês sairiam daqui assim entusiasmado com a plenitude do Espírito, mas eu estou trazendo a mensagem que Deus está trabalhando no meu coração. Levante uma nação de pais, levante uma nação de pais e mães dispostos a trabalhar, não porque querem pagar alguma coisa para mim, mas levante pais e mães de uma nação tão apaixonados por mim, que entendam a minha paternidade e com isso estejam dispostos a dar a sua própria vida por amor a seus filhos. Amados, que você possa entender isso que Deus está colocando no seu coração nessa noite. Nós temos uma multidão de pessoas que não estão decepcionados com Jesus, mas estão decepcionados com a igreja. Porque Jesus não decepciona ninguém. Deus não decepciona ninguém. Mas tem uma multidão, nós temos mais crentes fora do que dentro. Porque não encontraram paternidade. Encontraram liderança. Encontraram estruturas. Encontraram religião. Mas não encontraram paternidade. Eu era uma nessa lista. Mas aprove ao Senhor, pela graça de Deus, me alcançar outra vez e eu estar de volta na casa de Deus. Mas se pela segunda vez eu não tivesse encontrado paternidade, vocês não estariam conhecendo a pastora Genoveva. Eu seria mais uma da nação de crentes sem igreja, que vivem espalhados por essa nação. Crentes sem igreja, que estão cansados de religião, que não querem saber de estrutura. Mas quando você exala o bom perfume, que é o amor de Deus, você atrai essas pessoas, elas dizem, me ensina, me mostra o Pai. Me mostra o Pai, como o Felipe falou, me mostra o Pai. Você tem tanta gente olhando para você dizendo, me mostra o Pai.